E vamos falar de tarô, né? Também quero saber, porque eu pouco sei. Na verdade, eu faço muita consulta aí com a Sim. Josi mesmo, né? Que é minha taróloga, ó, milhões de anos e É, realmente o negócio é punk. E, né? Então, é, aqui a gente tem a mãe da Mirella. A mãe da Mirella é a nossa taróloga aqui do Ho'oponopono Brasil. Só que faz um tempinho já que eu até falei para ela, o Raquel, você tem que jogar, porque aí ela vem e joga mesmo, entendeu? Pro pessoal, ela fala, a gente faz as questões de você escolher uma carta e tudo. E o conceito agora dela, da Josi, mostrar isso pra gente, é até bacana de como apresentar isso no sim, congresso, né? sim, Porque sim, é a nossa intenção, por exemplo, dá para aprender, é fácil aprender, da onde surgiu, como que é essa história do tarô, porque assim, por exemplo, eu tenho um orgonite que ele é intuitivo através do tarô. Então tem muita coisa linda, maravilhosa por trás do tarô. sim. Josi, É. Olá! Muito bem-vinda! É tudo uma questão de conhecimentos e de nichos, níveis de como você trabalha, né, com o tarô. Na verdade, a Raquel, a nossa Raquel, ela é nossa, sim. Como que eu posso dizer para você sobre a Raquel? A Raquel foi que ela me deu, junto com a Mirella, o presente, né, de estar no Ho'oponopono, porque ela é mãe da fundadora do Ho'oponopono Brasil, né? Então, a Raquel já tem 80 anos, né? Fez 80 anos, mas assim, viveu muitos anos fora do Brasil. Então, ela assim tem uma dinâmica, sabe, um conhecimento. Foi a Raquel quem trouxe o Ho'oponopono para Mirella diretamente, né, do Havaí. Então, assim, é uma história bem linda. E quando o Leandro falou, eu falei, gente, só vai aumentar, só vai agregar conhecimentos dentro do Ho'oponopono Brasil, com certeza. Seja muito bem-vinda e já começa falando pra gente quem é a Josi, como que a Josi se conectou com o tarô, quais as experiências, e é isso que a gente quer saber. Bora lá. Legal. Gente, eu conheci o tarô muito, muito, muito novinha. Porque a minha mãe ia, às vezes, minha avó, e eu ia junto. Então, o tarô eu conheci quando eu tinha lá muito novinha. Esses dias eu encontrei uma amiga que fazia judô comigo quando eu tinha 15 anos. E ela falou assim, mas Josi, naquela época a gente pegava o baralho de truco e você lia a carta pra gente. Eu não lembrava disso. Juro para vocês que eu não lembrava disso. Eu lembro que o meu primeiro tarô, eu comprei o tarô dos anjos, né, da Mônica Bonfilho. Eu tinha 16 anos de idade. Gente, Uau. são 30 anos atrás. E o tarô entrou na minha vida, saiu da minha vida, eu brincava, eu lia para as vizinhas, para as colegas, na escola, e era uma brincadeira. Uhum. E foi, né? Foi passando. Só que chegou um momento da vida que eu precisei de uma taróloga. E assim, sabe quando você precisa de uma pessoa? E eu passei meses esperando, porque eu fui atrás de uma pessoa super conhecida. E quando ela me atendeu, eu falei, mas como é que ela me fala uma coisa dessa baseado nessa carta? Eu falei, essa carta não significa isso. Como se eu soubesse tudo daquilo, né? E aí eu falei pro Cláudio, eu falei, pro Cláudio, meu esposo, eu falei assim, eu vou estudar isso aqui e eu vou atender, quem me procura, eu vou atender muito bem. Porque eu não vou deixar a pessoa sair com a mesma sensação que eu tive. E eu comecei a estudar, em menos de um ano eu estava atendendo de Uau. forma gratuita para pessoas que me procuravam. E em 2009 foi daí onde eu parei com as minhas outras coisas e me dediquei só com o tarô. Tarô e numerologia. Bem assim, ô Leandro, a pergunta que não quer calar. Quanto tempo você demorou para fazer essa transição de carreira e parar tudo? você está super curiosa essas questões aí de transição, né? Muito, Oh, muito. Foi, É gritante, né, Leandro, dentro de mim. é, é. foi 15 anos. 15 anos, Não não, tô com tempo. cancela, cancela, cancela no Cancela. Tata Healing. Ângela, tá.
em 2009, falar que você era taróloga, as pessoas torciam o nariz. Então, até eu ter assumido, até para mim mesma, porque eu falava assim, puxa, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, e agora eu vou largar tudo para ler carta, eu tinha o preconceito com isso. Então, levou um tempo até as coisas mudarem, né? Entendi. Então, levou tempo para eu compreender que não era só da minha cabeça, que eu estudei, e estudei muito para fazer aquilo ali. Entendi. Então, Mas qual era a sua profissão pessoas... corporativa? Qual era a sua profissão? Leandro, eu sou formada em design. Eu montei um bar, eu tive um buffet, eu trabalhei com festa durante muito tempo, organizando festas muito tempo. E foi um momento assim que eu falava, gente, isso não combina mais comigo. Eu estou aqui trabalhando, né, a espiritualidade me dando uns chacoalhões e eu fazendo festa onde a pessoa fazia empréstimo para poder casar, a pessoa investia o valor de um carro importado para casar. E aquilo ali não combinava mais com a minha alma, com aquilo, com a minha essência. Então, chega aquele momento que não fazia mais sentido. E aí eu falei, não tinha mais como escapar. E dentro da sua linhagem de tarô, Josi, qual é o conceito, o que traz, né, por trás, vamos supor, do tarô, quando a gente, por exemplo, quer saber de algo, né, igual você trouxe essa questão, e claro, o jeito que poder você, por exemplo, eu sempre falo que a gente tem que ser peculiar, né, e ter aquela habilidade até nos dizeres, né? Você procurou uma pessoa, você precisou dessa ajuda e não teve. Você saiu de lá muito mais duvidosa, entre aspas, do que a própria situação, do que quando você entrou. Como que o tarô age nisso? O que é o tarô? Como que ele é significativo na vida das pessoas? As cartas que ele tem, como que funciona uma leitura de tarô? Tá. Eu vou te falar, Ângela, que hoje eu não leio da forma como eu comecei. Perfeito. Eu fui me aprimorando. Por quê? Porque logo no começo, as pessoas chegavam para mim muito nas questões de relacionamento. Meu marido tem uma amante, meu marido está falando com a fulana, eu quero saber o que ele está fazendo, como é que ele está pensando. Então, tinha muito disso. O tarô responde? Responde. Vai resolver eu responder para ela se ele tem uma amante? Não vai. Porque às vezes a crença dela é a de que ela foi educada para casar, casou uma vez e ela vai ficar o resto da vida naquela situação. Então não adianta ela olhar para a situação da traição. Ela tem que olhar o que está por trás, como ela está sendo tratada, como ela está encarando. Porque às vezes a pedra no sapato é a esposa, é ela mesma. Então às vezes ela precisa se olhar. Então, hoje, o meu atendimento não é mais fazer a pessoa olhar para essas questões. E até quando me perguntam, meu marido está traindo alguma coisa, eu já levo para outra questão, faço outras perguntas baseado naquele jogo ali. Entendi. Né? Então, hoje, eu já não vou mais para aquela questão muito pequena, sabe? Porque o que ela precisa ver é outra. Eu vou te contar uma situação do Leandro, tá? Não vou. Leandro, meu Deus do céu. Vou contar Olha, pode falar, minha vida é um livro aberto. O Leandro buscava um relacionamento, ele queria se sentir pleno. E ele veio me colocar uma situação, ele falou, Josi, eu quero isso, quero aquilo ali, desse jeito. E eu falei para ele, Leandro, você está olhando com os olhos da carne. Tu tem que olhar com os olhos da alma. Porque é os olhos da alma que vai reconhecer aonde está a tua plenitude. Né? Então, não adianta falar assim... Chega cliente, às vezes, que tem ali 5, 6 contatinhos do Tinder e fala, Josi, eu quero saber quais deles. Não é essa a questão. Vamos olhar o porquê você não reconheceu ou não se identificou com nenhum deles.
Então, hoje, a minha leitura de tarô, ela está muito mais voltada para o autoconhecimento, para o que ela está sentindo, como que ela vai tratar aquilo ali, do que saber especificamente o que ela tem como tendência. Entendi. Porque até mesmo você sabe, né? O nosso futuro é feito do hoje. Quando a gente cura nossas feridas no agora, o futuro ele fica muito mais fácil da gente viver. Exatamente. Tanto é que é por isso que acaba sendo uma questão que você falou aí sobre você estar vivendo uma situação e ser gritante outra dentro de você. Quando você tá dentro de um corporativo que tá ali, você vendo a situação daquele casal, daquelas pessoas, e você ali, não é isso que eu quero. É a mesma situação que, por exemplo, eu tenho, né? Tanto é que quando eu decidi o coach, todo mundo falava, nossa, mas você não vai escolher tipo uma área específica? Eu falava, não, eu quero vidas. Eu quero vidas. E todo o meu coach nunca foi realizado pelo coach tradicional, que é estabelecer metas. Você tem que estabelecer metas essa semana. Não, sempre eu fui pela intuição, né? Trabalhar o holístico, trabalhando a intuição, trabalhando a pessoa primeiro. Porque senão ela não vai me trazer meta. Ela vai ficar frustrada e ela não vai me entregar a meta pronta. Porque eu fazia isso. Pode até ter pessoas que, vamos colocar assim, ó, tem pessoas que são muito práticas, objetivas, e que ela vai te trazer meta cumprida. Cara, mas ela tá tudo estragada por dentro. O que adianta a meta cumprida? Exato. Isso vai dar Né? looping, né? Uma hora isso vai voltar para ela novamente. A mesma situação. E aí, aonde reflete? No corpo. Uhum. E aí o corpo adoece e dá-lhe Ho'oponopono para curar o corpo daí, né? Exato, exatamente. Com certeza. Então, qual é o Perfeito. seu baralho? Ai, eu tenho muitos. Bem mas assim. deixa eu pegar aqui para você ver. Bem assim, você joga qual? Meu Deus. Eu hoje uso da Paulina, que chama Tarô da Paulina, e o Joy de Vivre. Porque eles são muito bonitinhos, eles são muito delicadinhos. Uhum. É tudo em aquarela e nanquim. Certo, que lindo, lindo mesmo. E esse aqui é o outro. É Uau. o mesmo, ela tem um parecido. Porque o que acontece? Como ele é delicadinho, chega uma carta da morte, chega uma carta da torre, chega o diabo, que são cartas mais pesadas, e a cliente não se assusta. Entendi. Né? Se tu pega um tarô mais pesado, que tem ali uma simbologia, cores mais fortes, sai a carta da morte, ela tem um impacto visual, né, antes da minha fala. Então eu procuro usar sempre os baralhos mais delicadinhos, bonitinhos, para que chegue a informação. E é também a minha linguagem. Né? Não tem como eu usar um baralho, às vezes, muito um pote, um baralho, um egípcio, um tarô egípcio, porque são figuras mais duras e a minha linguagem não é assim. Mas todos têm o mesmo significado? Se você, por exemplo, você pegar qualquer baralho, qualquer carta de tarô, ele vai ter o mesmo significado? Todas as cartas são iguais? Sim e não. Aí, tá vendo? Tô falando que o negócio é mais profundo. Assim, papa sempre vai ser um papa. Vamos colocar aqui, ó. Um papa sempre vai ser um papa. Certo. Em alguns tarôs, você vai ver aquela figura rígida, dura, com duas figuras na frente, que você não sabe se são seus vassalos ou se são seus fiéis. Então, se você tem um baralho, o Papa sempre vai ser Papa, e ele vai falar de crenças, vai falar de aprendizado, vai falar de um momento mais duro, de dogmas, sempre isso. Quando você pega um baralho mais delicadinho, ou um outro baralho, vai ter ícones, vai ter símbolos, que na hora da leitura a tua intuição vai pular, é como se pulasse alguma imagem ali no momento que faz mais sentido para a leitura. Tá? Então, um baralho ele influencia nesse sentido.
Então, se você pega um baralho mais delicado, acaba que a simbologia também tem essa delicadeza. Uhum. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Ho'oponopono é Ho'oponopono. Uhum. O Ho'oponopono raiz, ele vai lá no eu te amo, sinto muito, te amo, me perdoe, sou grato. É o raiz. E aí você foi colocando as pessoas vão colocando outras rezas, outras orações, outras frases ali de abertura, não muda o teu contexto, mas Certo. você tem algumas nuances. Então, com as cartas do tarô é a mesma coisa. A tua essência é aquela ali. Uhum. E dependendo do autor, dependendo do ilustrador, você vai perceber alguns outros símbolos, algumas outras delicadezas ali na mensagem. Que show! Muito bom. Quanto mais ou menos dura um tempo de leitura? Hoje, a minha leitura ela vai em torno de 2 horas, mais ou menos. Comigo foi isso. Ai, Não, eu ficava impressionado. Eu fui uma outra cartomante uma vez, nessa minha labuta, né, pela pessoa perfeita, que, tipo assim, perfeita para mim, logicamente, né? E assim, a pessoa falou, ó, você tem 15 minutos aqui de leitura de carta. Ok. Aí foi lá, totalmente inócuo, né? E acabou minha luz aqui. Mas aí a Josi, pô, sempre aquela pergunta, o que você quer saber mais? Fala mais. E aí? Deu, caramba, deu até esgotar todas as perguntas. Então, se fosse consultar com ela, justamente bota no caderno todas as perguntas que você quer, porque não para, né? E vai se estendendo aí, poxa, com certeza 2 horas de muita consulta bacana mesmo, que você tira todas as dúvidas que você queira. Muito legal. Até ontem eu tinha uma moça que falou assim, Josi, eu preciso de 30 minutos contigo, é suficiente? Eu falei, não, 30 minutos nem marca, porque eu não vou me sentir bem em querer em 30 minutos te atender. Ela falou, não, mas eu pago a tua consulta inteira, mas eu preciso de 30 minutos, eu preciso só que você me responda uma questão. Eu falei, eu tenho certeza que 30 minutos não dá. Não vai dar. Hoje eu atendi ela, foram 3 horas. Meu Deus. caramba! E aí, no final, ela falou assim, nossa, graças a Deus que você insistiu em não me atender em 30 minutos. Eu falei, mas é porque não tem como. Às vezes a gente vai ali numas queridinhas e precisa de mais tempo. Quais as perguntas? Você estava falando de perguntas hoje, né? Eu falo assim que hoje a gente vivendo a... Aí eu não gosto nem de falar porque a gente tem os jeitos, né? Eu quero falar num português bem mais popular, porque assim, até esses dias a gente estava comentando que tava todo mundo no mesmo barco. Aí eu falei, não, a gente não tá no mesmo barco, a gente tá vivendo todos no mesmo mar, mas cada um tá no seu barquinho diferente. Tem uns que estão nos iates, tem uns que estão nos barcos mediano, e tem gente que tá lá no nado. Com tudo isso que aconteceu desde 2020 até 2021, até setembro, quais as perguntas que mais te fazem no tarô? A pandemia, né, tá falando, né? Isso, com tudo que aconteceu. Porque assim, igual ela falou, muita gente pergunta de relacionamento, né? Mudou as perguntas ou ainda o pessoal tá atrás de alma gêmea por aí? Não. Aqui, assim, eu atendo muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com estado depressivo e muita transição de carreira. São os dois focos. Então, pessoas nessa busca de como eu vou sair daqui, o que tem pela frente, o que eu faço. Então, isso aumentou muito, 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 muito. E esse ano, assim, transição de carreira foi significativa. As pessoas não querem mais viver sem sentido, elas não querem mais estar vivendo esse esgotamento mental, físico, fazendo o que não querem mais. Onde mais o tarô, você, com a sua experiência hoje, de ter uma leitura básica, como você disse, assim, e desculpa, não é básica no sentido de básico ali,
Mas é que você falou assim, Ângela, quando eu comecei, não é o jeito que eu tô hoje, né? Onde o tarô, na sua construção de carreira, nesses 15 anos que você levou, até hoje, nesse tarô que você trabalha, onde mais você percebe que o tarô ajuda ou barra influencia as pessoas, Josi? Nossa, muito legal a tua pergunta. Eu sou curiosa, né? Não, e Belas para você perguntas. assim, ó. Perfeito. Existe o tarô básico? Existe. E com a pandemia, gente, com o marketing digital, pipocou gente despreparado para fazer tudo, inclusive ler tarô. Tá? Vai ter gente que estava ali sem grana, fez um curso de tarô, a avó tinha um baralho em casa, pegou e saiu atendendo os outros, faz estrago na vida. Pode mesmo. Tá? Faz estrago na vida. Esses dias eu atendi uma moça, que ela falou assim, Josi, poxa, eu queria tanto me mudar de casa, eu queria tanto ir para mudar de cidade, ela queria ir para Alto Paraíso. Ela falou, só que eu não posso sair do meu apartamento, porque uma taróloga falou para mim que o dia que eu saísse daqui, a minha vida ia acabar. Meu Deus. Então, assim, é muito delicado. É delicado. A gente ter uma previsão tão determinista desse jeito. Uhum. É delicadíssimo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, o tarô ele pode ajudar a gente de inúmeras formas, tá? Desde você ter o teu baralho todo dia e você tirar uma cartinha para você te conduzir na meditação. Puxa, como que eu vou levar meu dia hoje? Tu tira uma carta de conselho. Então, eu acho isso que ele pode nos direcionar de inúmeras formas. Na nossa forma de comunicação, hoje, se você olhar aí, tem muitos marqueteiros aí falando dos arquétipos, para você usar os teus arquétipos na comunicação, né? Os arquétipos de Jung, os arquétipos de tarô, e assim eles vão levando, né? Então o tarô está muito na moda, gente. O tarô agora, nossa, tem muita gente falando sobre isso e até facilitou a vida do tarólogo. Mas a gente tem que tomar um cuidado porque ele pode nos direcionar para muitas coisas, mas ele também é um patrão muito severo, porque se a pessoa permitir, ela acaba viciando nisso e não faz mais nada sem abrir uma carta. Por isso mesmo que eu ia te exatamente. perguntar. Porque eu tenho dentro da família pessoas assim. E assim, virou piada já dentro da família. Ela fala alguma coisa, a mulher fala assim, você perguntou pra fulana? Virou, assim, virou. E aí, é uma questão que, por exemplo, me deixou muito chateada e eu vou até, assim, comentar o que é, porque só para você ter uma noção do grau. E aí, você, com a sua experiência, com o seu profissionalismo, você vai entender, às vezes, a minha preocupação do caso, como eu fiquei, e você, como profissional, pode alertar as pessoas que estão aqui vendo e que vão ver ainda essa live, porque ela fica gravada. O meu sobrinho, ele sempre estava aqui em casa, sempre ficou aqui em casa com a gente e tal. E assim, eu gosto de ver, porque eu sou uma mãe que presencio tudo. Eu tive a oportunidade, né, de ser mãe e ver ali a situação. Ela, coitada, assim, tá trabalhando, tá naquele dia corrido e tal. Como ela é uma pessoa viciada nisso, entendeu? O meu sobrinho chegou e perguntou assim, ô mãe, o que acontece se eu morresse hoje? Porque assim, né? Eu posso chegar e morrer em qualquer esquina. E ela ficou horrorizada com aquela palavra daquela criança. O que ela foi fazer? Ela foi perguntar. Já foi abrir. O que veio? Que provavelmente, não sei quantos por cento ali que as cartas estavam dizendo que a criança poderia estar sendo obsediada. Como que é? Isso, por espíritos obsessores. Tá, quando ela veio contar, a gente ficou tudo assim, será? Nossa, aquela coisa. Tá bom, passou um tempinho, passou. A criança tava aqui em casa de novo. E eu fui sentar.
e ver o que ele estava assistindo. Ah, Ele estava assistindo uma série de vampiros. de vampiro. E que tem o pai vampiro, com a mãe vampiro, com a criança vampiro. E para se tornar vampiro, você tem que morrer. Entendeu? E a menina já tava assim, querendo fazer trabalho, fazer não sei o quê, para espantar os espíritos, porque tá. Você entende? Então, às vezes, é uma brincadeira tão sutil, assim, mas até onde pode ir o grau, né? Ter uma gravidade nessa situação com respostas que não são tão concretas. É verdade. Verdade. E assim, ó, eu não atendo um cliente com menos de 90 dias. Uhum. Eu sempre, quando me perguntam, qual é o tempo ideal? Eu digo que é uma vez por ano. Jura? Ah, sério? Eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro se eu atendesse o cliente todo mês? É claro que eu poderia, mas não é certo, porque ele fica escravo do tarô, como nessa situação. Uhum. Não cabe a mim levar a pessoa para isso. Entendi. Querendo, gente, é um trabalho que não é mediúnico. É estudo. Você lê, você estuda, você aprende. Qualquer pessoa pode ler tarô. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E a gente precisa ter a sensibilidade de transmitir a mensagem, como que eu vou conduzir, o que eu quero levar a pessoa a fazer. Bom. Então, pronto, uma vez por ano, ela vê como é o ano dela, qual é a tendência, o que tem por ali, quais são os pormenores do que ela vai esperar. É aquilo ali. Chegou no meio do ano, deu um pipoco muito grave, ok, vamos abrir para essa situação. Se não deu, pode me ligar que eu converso, pode me fazer pergunta que eu respondo. Eu vou lá no jogo, nas anotações da pessoa, pego aquele jogo dela e vejo, olha, esse teu mês está desse jeito, por isso que você está sentindo aquilo, por isso que está assim. Então, é nisso que eu vou trabalhando, para ninguém ficar refém de nada. A gente está aqui para desenvolver, para evoluir. E muito não é para ficar dependente do conselho de outra pessoa. Entendi. Perfeito. No caso, por exemplo, que deseja saber muito a respeito da transição de carreira. Como que funcionaria, vamos supor assim, a olhos nus, assim, um conselho dentro de uma transição de carreira, sendo que, de repente, por exemplo, eu vou te contar a minha situação, que conheci o canal, né? Eu já sempre, desde 2000 e... eu acho que desde 2000 e tralalá, antes de 2010, que eu sempre tive, que quando foi a internet, que ela tomou mais um boom, assim, eu sempre quis trabalhar em casa. Era uma coisa assim, com esse fato que eu te falei anteriormente. Sempre quis ser mãe, estar próximo, ter tempo e estar em casa. Mesmo que dividindo tarefas. Sempre foi meu sonho. Porém, com a pandemia, é que eu me descobri fazendo isso. Porque eu sempre falei para muita gente, Josi, mas nunca câmera. Câmera eu tinha aversão. Porque eu já tive alguns problemas de não me reconhecer, de achar que sou feia, enfim, uma série de coisas. E aí, eu me descobri nisso e descobri, eu sempre falo que essa telinha aqui aproxima tanto quanto pessoalmente, né? E que muitas profissões, inclusive, estão passando graças à internet, né? Dessa situação, tá tão perto da gente. Nas transições de carreira, como que pode ser ajudado? Vamos supor, aí eu posso consultar mais vezes? Como que funciona, vamos supor, uma pessoa que vá pedir sua ajuda para a transição de carreira? Tá. Vou te contar um caso que eu atendi ontem. Tá. A moça tá ali para ser chamada numa mudança bem grande, assim, que ela vai mudar de estado, tudo. E aí eu falei, olha, cuidado com o documento. Que documento, alguém vai te passar para trás com o documento. Vai lá e checa a tua caixa de mensagem, porque tem alguma informação que está perdida. Uau. Lá tinha um e-mail que ela não tinha visto. Ela tinha até hoje para entregar os documentos. Então, assim,
Outra coisa, que nem assim, ó, eu abro uma mandala e pela mandala eu vou fazendo todas as, né, as progressões, as rotações para perceber o ano. Então, olha, começa a economizar agora, porque tem um aperto daqui 9 meses financeiro. Então, não gaste, não faça compras, não use teu dinheiro com mais racionalidade. Então, é nesse sentido. Eu não vou escolher a carreira para ela. Eu não vou... o que eu faço junto com uma leitura de tarô é que eu abro um mapa numerológico. Sempre os dois você abre os dois juntos. Você trabalha o tarô com a numerologia junto. O que acontece? O tarô é como a pessoa está. A numerologia é como ela é. Então, se a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu quero ir para aquele lado. Mas eu sei que para aquele lado ela precisa de muita liberdade, ela precisa de muita ousadia. E eu vejo que ela tem muitos números duros, rígidos, e que ela vai ter essa dificuldade. Eu falo, olha, pensa melhor, busca ver que vertente ali dentro você consegue ir, porque não sou eu que vou escolher. Eu posso orientar no processo de como ela levar com mais leveza, de o financeiro, como que ela vai se sentir, ela respeitar os processos, os tempos. Então, é nesse sentido que eu faço essa orientação de transição. Eu faço muito mais um acompanhamento e falo, olha, aqui tem um buraco, ali na frente está o mês, você vai passar por uma situação mais assim. Então, é assim que eu vou orientando. A percepção de leitura tem um grau, por exemplo, de datas, igual você falou dos meses e tal. Porque, assim, por exemplo, uma pessoa dentro da numerologia, né, que dá até para fazer o mapa e tudo para acompanhar a pessoa. Então, tipo, dá para ser uma coisa assim a longo prazo, Josi? Com a numerologia, a gente vê os pináculos e... Então, nesses pináculos, são ciclos de 9 anos. A gente consegue perceber ali dentro uma projeção a mais longo prazo. Uhum. Tem os trânsitos de letra, que também são anuais, que você consegue ter percepções, nuances de como ela vai passar o ano. Uhum. Mas nada é fatídico, nada é rígido de teu ano vai ser miserável. Não existe isso. Uhum. Porque se ela está orientada e sabendo que ela vai passar um ano mais difícil, ela tira de letra. Então, com a numerologia a gente consegue falar um pouquinho mais a longo prazo. No tarô, algumas pessoas fazem leituras para anos, para tua vida lá não sei quando. Eu não faço isso. Hoje eu trabalho só com um ano e é o prazo que eu dou. Mas um ano dá para trabalhar. Um ano, sim. Um ano, até um ano e meio dá para trabalhar. Muito mais do que isso, não. Porque eu sempre falo, se você captou uma chavinha do que eu te falei e você tomou uma atitude diferente, daqui a um ano você não é mais a mesma pessoa. Uau! É verdade. Não é? Se você... Olha, o Leandro tá de prova. Tom mesmo, várias. O Leandro, ele aceitou um conselho que eu dei e tá aí hoje, casado, vai ser papai, né? E mudou toda a vida dele. Então, Mudou mesmo. Às vezes é uma chavinha que você muda. Entendi. Exatamente. Entendi. Então, nada melhor que perguntar para ela, assim, que está aqui com a gente, né? Então, vou abrir conselhos, que eu acho que é muito, direciona muito mais, né? E de explicar um pouco como você pode usar o tarô para conselho. E em janeiro, né, no nosso congresso, começo do ano, nada melhor do que falar sobre o que esperar de 2022 e vou ensinar que todos calculem o seu arcano pessoal anual, a energia que vai estar regendo e que cada um possa se reconhecer naquilo ali, né? O que você tem de conselho em cima do teu arcano pessoal, o que você tem que cuidar de energia, né, do teu arcano pessoal. Então é isso que eu vou estar
ensinando ali para que as pessoas possam fazer os seus, né? Que cada um saia com o seu autoconhecimento, né? Com o teu mapinha do ano. Que delícia. É rápido, mas para que todos possam ter isso. Com certeza, muito. Eu acredito assim. Sim. E começam, né? A partir aí do mês 9, 10, que já é o último trimestre, né? O pessoal já começa a ter um pouco dessa ansiedade, né, Josi, para o ano que vem. O que esperar? O que vai ser de mim no ano que vem? Ai, meu Deus! E começa, né? Então, eu acho que é muito válido para todo mundo, assim, se preparar, né? Se precaver, se cuidar para poder entrar no ano de 2022. Justamente. Você já deu uma olhadinha, Josi? Você já deu uma olhadinha? Dei. Ano que vem nós temos um ano de enamorados. Então, assim, a responsabilidade vai cair no nosso colo. É? Nós, como seres humanos, estaremos sendo chamados a assumir aquilo que nos cabe. Será que eu vou casar? Olha, os enamorados é uma carta muito propícia para isso, viu? Ela é muito bonitinha, porque é um casal e um anjinho ali, né, na capa. É que assim, é que o meu marido, apaixonado, né? Não é que isso aqui, ó, Josi, isso aqui é de brincadeira. Deixa ele ver depois que ele chegar. Isso aqui é de brincadeira, né? Usa sim, mas pensa que eu sou doida para casar, menina. E ele... Morar junto tá bom, amor. Eu vou falar uma coisa para você. Não quero te jogar um balde d'água fria. Vocês moram juntos? 10 anos. Eu preciso te contar uma coisa. Ixi, no meio da galera aqui. Não tem problema não, aqui, ó, minha vida também é um livro aberto. Eu arranquei algumas páginas no meio do caminho, mas é aberto. Cheio de página arrancada. Tá casada há muito tempo? Já tô casada, né? Tá. Então, assim, o que tá faltando é uma festa. Mas tu já tá casada. Então. Hein, Ângela? Olha só, vamos botar a carreira Larissa aqui para dentro, para conversar com a gente. A Larissa Carreira. Peraí. Ela tá querendo entrar aqui. Vai falando aí, vai falando, Josi. Vai falando que ela tá interessada, hein? Divide conta, divide o teto, divide a energia ali da mesma cama. Olá! Tá casada. Olá, Larissa. Olá, Lari. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Lari, peraí, só porque deixa a Josi acabar de falar da minha cara. Porque agora tá falando da vida pessoal. Agora vai ser difícil aí você entrar aqui. 2022, gente, é pros enamorados, eu já tô. Será que eu vou casar? Ela disse que eu já sou casada, que não vai rolar, só se eu quiser festa. Não vai... Eu tô interessada nesse assunto, hein? Fiquei aqui só escutando esse assunto aí de casamento. Tô interessada nisso também, quero saber. Olha só, se consulta com a Josi aí que dá certo, porque eu consegui tudo que eu quis. Consegui a mulher dos sonhos. Um coquetel simples quando passar a pandemia. Eu precisava convencer, né? Eu preciso convencer a criatura a querer pelo menos um coquetel. Você sabe o que é isso? São traumas, né? Até eu acredito que você deva ter visto muito isso já, Josi, porque a gente carrega crenças em tudo aquilo que a gente quer buscar uma resposta, não é? A gente carrega as nossas crenças. Então, por exemplo, o porquê que... Olha, eu já traduzindo a Josi. Por que você se importa tanto com o casar, né? Com oficializar e com tudo, sendo que você já é tão casada há 10 anos. Igual ela falou, dividindo a mesma energia, que é o ápice ali, né, da relação, e você pensando em oficializar um papel, né? Então, são muitas coisas que acontecem dentro de relações e dentro de vontade de você saber um futuro. Né? Sim, e assim, ó, é que a gente tem essa coisa do casamento, da festa, é uma pressão social que existe, uma pressão familiar, né? Principalmente que passa de mãe para filha e vai pondo aquela coisa de quando vai casar, quando vai ter filho. Então a gente é muito cobrado. Mas se a gente for olhar
para a espiritualidade, se a gente for... Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Isso. Se for olhar isso, o vínculo não tem... Faz sexo, dorme na mesma casa, divide conta, almoça junto, tem filho. Não tenho, hein? Não tenho. Filho não tem. Já tá. Não tem. Calma. Calma, ó, a dica, calma, que vai chegar. Então, assim, tem muita energia envolvida ali, tem coisas muito maiores que o papel. Às vezes a pessoa namora há 8 anos, tá lá, namora, faz aquela festa, o casamento dura 1 ano. Então, o papel significa muito. Eu não casei na igreja. Não tenho festa, nada. Eu digo pro meu marido, às vezes eu fico achando que a gente tem que fugir para Vegas e casar lá. Então, quem sabe, né? Boa ideia. Vegas. Vamos para um lugar onde a gente vai casar e que é nós dois, os filhos, e que não precisa mais da pressão social, né? Sim. É algo pela gente. Que show. Josi, tem assim pessoas perguntando, querendo tirar e querendo perguntar, mas seria bom, Olê, a gente direcionar que amanhã ela vai dar esse conselho, né? E vai ensinar, né, Josi? Tem gente nova aqui chegando, você poderia falar só mais uma vez o que vai ter lá para empolgar o pessoal a ir para lá amanhã. Amanhã. Ok. E você vai dar o link aí, né, Angela? Isso. Depois da live eu coloco o link nos stories. Tá. Pessoal, assim. Tá, lá na plataforma Zoom. Isso. Pelo Zoom. Tá? Eu até falei para o Leandro, eu não me importo. Se tiver, eu respondo quantas perguntas tem. Tiver. Então, eu vou muito nisso. Se a gente tiver com um número muito grande de pessoas, eu vou fazer perguntas já em blocos para as pessoas. Escolhe tal carta, um montinho ou o cristal para a gente fazer algo maior. Certo. Mas se a gente tiver num número confortável de pessoas, eu vou abrir pessoa por pessoa, eu gosto de responder, eu faço isso uma vez por mês no meu perfil, de abrir uma live e responder as pessoas, ou abrir uma caixinha, porque tem gente que não tem, a minha consulta não é cara, mas tem gente que não tem condições de pagar. Então, isso é algo que eu sempre faço, é me colocar a serviço uma vez por mês de pessoas que não podem. Que pessoas bacana. que estão desempregadas também, eu atendo sem cobrar. Que Beleza. show! Parabéns. Gente, e aproveitando assim, né? Vocês estão vendo aqui que a gente tá nesse globo aqui de 4 pessoas. Então, tá eu, tá o Leandro, tá a Josi e tá a Lari. Então, sim. Eu quero que a Larissa, só assim nos finalmente, fale pra gente o que espera esses encontros aí que nós vamos fazer e que Josi saiba também que se tiver, porque eu vi você falando dos arquétipos, e se tiver algo que possa unir os 2 diálogos, seria maravilhoso, porque mais dúvidas tira também. Prazer falar com vocês assim ao vivo. E com certeza, olha, já digo que tem tudo a ver, né? Tem inclusive um livro que se chama Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica, que é justamente um livro que a gente consegue trabalhar essas 2 metodologias. A autora é a Sally Nichols. Eu estou lendo esse livro nesse exato momento. Ela foi aluna do Jung, né? Que criou essa metodologia arquetípica. Gente, os arquétipos, eles são energias vivas, né, que foram criadas antes da fundação do mundo. Assim, eu poderia dizer que é centenário, mas não é centenário, é cósmico. Então, são energias presentes na nossa vida, são energias que comandam, que estão regendo a nossa carreira, né? Então, a metodologia que eu trabalho é carreira com arquétipos. Eu dei uma olhada um pouquinho, né? Estava no outro compromisso, mas eu entrei justamente quando vocês estavam falando sobre essa demanda grande de transição de carreira. Muitas pessoas estão nessa transição de carreira porque a gente está, inclusive, vivendo
a gente está vivendo um evento arquetípico em que a gente está tendo uma mudança energética no planeta. Isso faz com que a gente coloque luz em coisas que a gente não colocava antes. Então, é por isso que tem muita gente incomodado mesmo com a sua carreira. É por isso que tem muita gente que está vendo que não faz mais sentido. Aquilo que antes fazia sentido, sabe? Aquilo que antes a pessoa queria muito. Nossa, eu queria tanto esse emprego, eu queria tanto essa carreira, eu queria tanto, só que hoje não faz mais sentido, porque tem uma luz tão grande aqui em cima da vida da pessoa que ela consegue enxergar a realidade. Então, essa pessoa, ela precisa se reposicionar, ela quer se reposicionar, mas ela não quer simplesmente escolher uma carreira da moda, ela não quer escolher simplesmente uma demanda do mercado que vai dar mais dinheiro. Ela quer realmente fazer algo que esteja conectado com a essência dela. E é aí que esse conhecimento cósmico dos arquétipos nos ajudam a nos reposicionar de forma única, autêntica, seguindo realmente o nosso propósito. E eu estou super feliz, né, com esse espaço. Agradeço muito a Ângela, ao Leandro e a Josi de nós termos esse espaço aqui. Nós vamos falar muito sobre isso. O que são os arquétipos e como é que eles já estão ativos na nossa vida. Não é que a gente vai ativar os arquétipos, eles já estão, nós já estamos vivenciando, né? E a gente falando ali sobre o casamento, eu estava até pensando assim, quais são os arquétipos que são mais favoráveis ao casamento? Porque, por exemplo, se você tiver com o arquétipo ativado do amante, o amante ele já não é tanto para o casamento, ele já é mais, ele é aquele que vai muito, que ele é muito de a sedução, né? O sedutor. Sedução, né? É danado, Agora, danado. se você tiver com o governante, né? O governante ele já é mais de estrutura, de segurança, de família. Então vai ter muito assunto para a gente conversar, gente. Espero que vocês venham. Vão ser todas as terça-feiras, né, Ângela? Às 19 horas. Exatamente. Com Deus. Beijão, então, Tudo bom. gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijo.